boa tarde, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Como sempre, estou sempre torcendo para que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que também estejam estudando, tá? Já está tudo pronto aí para a gente começar a nossa aulinha de hoje? Espero que sim, tá? Pega caderno, caneta, lápis, vai fazendo as anotações importantes para que depois vocês consigam aí revisar esses assuntos que nós estamos estudando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar o gênero conto, tá bom? Um outro gênero textual, além dos que nós já começamos a estudar, tem esse aqui hoje, tá bom? E a nossa habilidade do dia, né, relacionada à aula de hoje é esta aqui. Identificar em textos narrativos, vou já explicar isso melhor para vocês, o enredo, os personagens e suas características físicas e psicológicas, a caracterização dos espaços, os tempos cronológico e psicológico, o foco narrativo e ou a opinião do narrador sobre os acontecimentos e sobre os personagens, tá bom? Já quero começar aqui dizendo para vocês, pessoal, que texto narrativo é todo texto que nos conta uma história, que é narrado uma história, tá? A palavra-chave aí para os textos narrativos é narrar, contar, tá bom? Então, se você está diante de um texto que conta uma história, que narra uma história, você está diante de um texto narrativo, tá bom? E aí, quando se fala em textos narrativos, não tem como a gente não falar dos elementos da narrativa, que é justamente o foco aqui da nossa habilidade da aula de hoje, tá? Conhecer o gênero textual conto e identificar os elementos da narrativa. E aí eu trouxe aqui todos eles para a gente conversar um pouquinho sobre, tá bom? Mas antes, me digam aí, pensem aí, reflitam aí, relembrem as aulas que vocês já tiveram. Vocês ainda sabem, ainda lembram o que é o conto? O que são contos para vocês? Lembram? Vamos ver se vocês lembram mesmo? O conto, pessoal, é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Olha aí, narrativa, é um texto narrativo, tá bom? Literária, lembra que na aula passada, quando falamos de poemas, por exemplo, eu expliquei para vocês qual era a diferença de textos literários e textos não literários, não foi? Então, a narrativa é um texto literário e, no caso dos contos, é um texto relativamente curto. Vou já explicar melhor isso para vocês. Tendo o começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém, é o suficiente para contar a história completa, tá? Então, o conto, pessoal, é um texto narrativo relativamente curto, tá bom? Que nos conta uma história. Tem todos os elementos que a gente vai já conferir, tá bom? Ou quase todos eles, mas tem alguém que nos conta uma história, nos diz com quem que essa história acontece, onde, quando, tá bom? E o enredo da história, qual é o assunto dessa história, do que ela trata, tá bom? Então, os textos narrativos, já grava aí, são textos, os contos, melhor dizendo, são textos narrativos curtos, tá bom? Por que curtos? Porque a gente pega, por exemplo, um romance. O romance é um texto também narrativo, só que ele é bem mais longo, tá? Dependendo do romance, pode ter 60 páginas, 100, até 300 páginas, né? Então, são longos. Os contos não, são textos também narrativos, mas são textos narrativos curtos, que a gente lê aí em uma página e meia, tá? Exceto ali os contos do Machado de Assis, que são um pouquinho maiores, não é? Depois vocês procurem aí para dar uma olhadinha. A gente acaba tendo um livro, um conto sendo narrado ali em um livro, tá? E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais depois sobre eles, ok? Então vamos lá, eu trouxe aqui um exemplo já de conto para vocês terem noção do que é esse texto narrativo curto, tá bom? O Conto da Mentira, de Rogério Augusto. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a avó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte de cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará.
Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte... Então, aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora, sem culpa e sem medo, no momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então tá aí, pessoal. Viu como é um texto narrativo relativamente curto? Esse aqui a gente leu aqui em 2 slides, não é? Existem contos um pouquinho maiores, menores, tá bom? Então eu quero que vocês já percebam aqui nesse texto que nós estamos diante de uma história que nos é contada sobre um garoto que mentia, achava a maior graça naquilo, até que um dia a mentira não deu muito certo, né? Na verdade, não era nenhuma mentira, era a verdade, mas de tanto ele falar mentira, ninguém acreditava mais nele, não é? Então percebam aqui, ó, que nós temos alguém que está nos contando essa história, tá bom? Nos textos narrativos a gente chama esse alguém que nos conta a história de narrador. Vamos já estudar um pouquinho mais sobre ele. Nós temos os personagens, tá? Quem são os personagens dessa história aqui? Nós temos aqui o Felipe, a mãe dele, o pai dele, não é isso? Então são os personagens com quem a história acontece, tá? O local onde a história se passa, a gente percebe aqui pelo texto que é na casa do Felipe, não é? O tempo, quando é que essa história se passa? Muitas vezes esse tempo não fica bem definido, mas a gente sabe que se trata aqui de um tempo cronológico, vocês vão já entender melhor isso, tá? Então, todos esses elementos da narrativa a gente vai ver agora, tá? Trouxe aqui só o exemplozinho do conto para vocês terem noção desse texto narrativo, desse gênero textual que se chama conto, tá bom? Então vamos começar falando sobre os elementos da narrativa. Os textos narrativos, eles apresentam esses elementos da narrativa. Eu até digo para vocês que é o que faz o texto ser narrativo, ele apresentar esses elementos, tá bom? Além de ser um texto que narra uma história, que conta uma história. Então, que elementos da narrativa são esses? Personagens, espaço, narrador, foco narrativo, tempo e enredo, tá bom? Se vocês observarem bem, eu fiz a leitura aí dos elementos da narrativa na horizontal, não é? Mas eu quero que vocês leiam na vertical. A primeira letra aí de cada palavra está em negrito, tá vendo? E se a gente fizer a leitura na vertical, vocês vão ver aí a palavra pente. Por que eu coloquei essa palavra pente? É uma dicasinha que nós professores damos para que vocês lembrem quais são os elementos da narrativa, tá bom? Então o P é de personagens, o E de espaço, o N de narrador, o T de tempo e o E de enredo. Então lembra, quais são os elementos da narrativa? Lembra de pente, tá? E aí você vai lembrar quais são os elementos da narrativa, ok? Vamos conhecer cada um deles para entender um pouco mais? Vamos começar falando sobre os personagens. Pessoal, os personagens são, digamos, os seres com os quais acontece a história, tá bom? Com os quais acontecem as ações. Então, dependendo aí da história que você está lendo, do conto que você está lendo, do texto que você está lendo, ele vai aparecer ali os personagens, tá? Que é justamente com quem a história está acontecendo, com quem a história está ali contando, tá? A história está contando algo sobre os personagens. E aí, como se trata de um texto fictício, o conto é um texto fictício, tá bom? Os personagens vai depender muito da imaginação e da criatividade do autor do texto, tá bom? E aí, como se trata de um texto literário, lembra da aula passada? Eu tenho uma liberdade ali criativa. Então, eu posso ter como personagem, como na imagenzinha aí do lado, né? Xícaras, castiçais e por aí vai. Vocês até devem estar sabendo aí de que história é.
Ou posso ter seres que se assemelham ali a pessoas, né? No caso aí dos desenhos animados que vocês conhecem bem. Então, quando a gente fala de personagens, a gente está falando dos seres com os quais a história acontece, tá bom? As ações da história se dão, ok? E aí esses personagens, gente, eles podem ser do tipo principais ou secundários, tá? Quando a gente fala de personagens principais em uma história, a gente está falando daqueles personagens que eles vão aparecer a história toda, tá bom? Que eles são essenciais ali para que a história aconteça. E aí esses personagens principais, eles podem ser de dois tipos, protagonistas ou antagonistas. Qual é a diferença, professora? Os protagonistas, digamos que são os personagens bonzinhos, do bem, tá bom? E os antagonistas são os vilões. Mas uma história não é feita só com personagens principais, tá? A gente precisa também ali dos personagens secundários, que são aqueles que não têm tanta participação na história, digamos assim, mas eles aparecem uma hora ou outra para compor ali um cenário, para compor algo. Por exemplo, digamos que você vai contar uma história, vai escrever o seu conto, sua narrativa. Não faz muito sentido ser só os personagens principais ali. Imagina que sua história está se passando em uma rua, em uma praça. Quando a gente pensa em uma praça, a gente não pensa que só tem uma pessoa ou duas ali, né? Normalmente as praças têm mais de uma. Então essas outras pessoas seriam os personagens secundários, tá bom? E os personagens principais, o nome já está dizendo, são aqueles que são essenciais ali para a história, tá? Eles vão aparecer do início ao fim, tá bom? O espaço, pessoal, é onde a história acontece, é onde a história se passa, tá bom? Se vocês olharem bem para essa imagem, vão ver que embaixo tem o formato de um livro, né? E acima aí tem vários espaços, tá bom? Então as histórias nos textos narrativos, elas podem acontecer nos lugares mais mirabolantes, digamos assim, nos espaços mais incríveis que vocês possam imaginar. Pode ser no fundo do mar, pode ser no espaço, pode ser na terra, pode ser em um cômodo de uma casa, tá bom? Então vai depender muito. O espaço é o local onde a história acontece, tá bom? Lembrem sempre disso. E o narrador, gente? O narrador, vou citar aqui 3 tipos para vocês, tá bom? Existe o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O que é o narrador, professor? O narrador é a voz que está contando a história para a gente, tá bom? Quando a gente lê um texto, não é como se alguém estivesse contando aquela história para a gente? Pois pronto, o narrador é quem conta a história, tá bom? É quem narra a história. E aí esse narrador pode ser personagem, quando ele faz parte da história, quando a história de certa forma acontece com ele também. Pode ser um narrador observador, o nome já está dizendo, ele só observou o acontecimento e contou e narrou, tá bom? Mas ele não faz parte dela. Ou um narrador onisciente, que ele também não necessariamente faz parte da história, ele é um narrador que conhece tudo. Eu costumo dizer que é um narrador Deus, tá? Porque ele sabe até o que os personagens estão pensando, tá? O que vai acontecer com os personagens. Então a gente diz que é um narrador onisciente. Mas quando a gente fala em narrador, a gente obrigatoriamente fala também de foco narrativo, tá bom? O que é o foco narrativo? É como a história é contada, tá? Ela é contada em primeira pessoa ou ela é contada em terceira pessoa? Isso aqui já nos ajuda a identificar se o narrador é personagem ou observador onisciente. Por exemplo, se o texto é narrado em primeira pessoa, então estamos diante de um narrador personagem. A história acontece com ele também. Agora, se o texto é narrado em terceira pessoa, aí a gente já sabe que não tem narrador personagem ali, o narrador é observador, ele não faz parte da história. Quer ver um exemplo? Olha aqui esse trecho. Eu não conseguia imaginar na época o que ele não suportava na ilha, mas concordei. Saímos de barco pelo mar usando jaquetas, corta-vento e roupas de banho. Depois de um tempo, Gat desligou o motor, ficamos comendo pistache e respirando o ar salgado. A luz do sol brilhava sobre a água. E aí, professora, como é que eu sei que tipo de narrador tem aí nesse trecho narrativo? Você vai observar os pronomes e os verbos. Se os pronomes e os verbos estiverem na primeira pessoa, você sabe que está diante de um narrador personagem, de um foco narrativo em primeira pessoa. Por exemplo, eu. É um pronome de primeira pessoa, então eu já saquei aí de que tipo de narrador estamos falando. Concordei, olha aí o verbo concordei, em primeira pessoa também.
Saímos, ficamos. Os verbos em primeira pessoa e os pronomes em primeira pessoa nos dizem que o foco narrativo aí do texto é em primeira pessoa. Logo, o narrador é personagem, tá? Mas e se não tivesse eu, tivesse ela? E se não tivesse concordei, tivesse concordou? Saímos, em vez de saímos, saíram. Em vez de ficamos, ficaram. A gente percebe aí que agora houve uma alteração, né? O pronome não está mais em primeira pessoa, está em terceira pessoa. E os verbos também estão em terceira pessoa. Logo, estamos diante de um trecho narrado aí em terceira pessoa. Narrador, observador, tá bom? Então, lá no primeiro trecho, nós temos um narrador personagem e aqui nós temos um narrador observador. Deu para entender, pessoal? Tranquilo, não é? O tempo. Gente, o tempo é o quando a história acontece, tá bom? Então, as histórias acontecem em um determinado tempo, seja passado, presente ou futuro. Como assim, professor, acontece no futuro? Não é um texto fictício? Eu posso criar uma história que se passe no futuro, tá bom? Então, o tempo, quando a gente fala em tempo da narrativa, a gente fala em tempo cronológico ou tempo psicológico, tá bom? O tempo cronológico, pessoal, é aquele, digamos que seja medido no relógio, tá? É aquele que tem início, meio e fim, hoje, amanhã, depois, que tem uma sequência cronológica, tá bom? Como nesse trecho aqui, ó. O alto-falante anuncia 14 horas e 15 minutos. Plataforma 4. O homem deposita a mão no apoio da cadeira e olha para a máquina de registrar. Aguarde aviso de embarque pelo alto-falante. O homem deposita o cigarro na boca e lê o jornal. Quando que essa história acontece? Eu já tenho aí uma marca temporal, 14 horas e 15 minutos. Se o tempo é medido ali no relógio, se há uma cronologia ali, dizemos que o tempo da narrativa é um tempo cronológico, tá bom? E o tempo psicológico, pessoal? O tempo psicológico é aquele em que a gente não vai ter exatamente como saber a hora exata das coisas. E até a gente passa a saber, mas é um trecho, é um texto que vai ser narrado ali de acordo com o que pensam os personagens, tá bom? Tem a ver com o psicológico, com as lembranças de quem está contando a história, com a lembrança dos personagens da história, tá bom? Quando ele diz assim, ó, dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Tá, professora, tem uma data aí, mas tem uma grande sacada. Quem está contando a história aí é um narrador que já morreu. Olha que coisa estranha, né? É um narrador defunto aí. Então ele está lembrando a história dele, relembrando quando foi que ele morreu e está contando. Então estamos diante de um tempo psicológico, tá bom, pessoal? E o enredo? O enredo, pessoal, é a trama, tá bom? É o fato que se vai narrar. Todo o enredo tem início, desenvolvimento, clímax e desfecho. São as partes do enredo que a gente vai estudar depois com mais calma, tá? Mas eu quero que vocês entendam hoje que o elemento da narrativa chamado enredo é, digamos assim, o assunto daquele texto, tá? É o fato daquele texto, é a trama, é do que aquele texto trata, tá bom? E esse enredo, ele é dividido aí em partes, em início, tá bom? Como que a história começa, o que acontece ali que dá início a essa história, o desenvolvimento desse início, né, que são as que a gente chama de complicações, acontece algo que vai desencadear uma série de ações, o clímax, que é aquela parte mais tensa da história, que de certa forma às vezes nos surpreende, tá bom? E o desfecho é como a história termina, tá bom, pessoal? Deu para entender até aqui? Então esses são os elementos da narrativa. Personagens, espaço, narrador, tempo e enredo, tá bom? E aí quando vocês forem lendo os textos, vão tentando identificar esses elementos no texto que você está lendo, tá? Se aparecer todos ou alguns deles, você já sabe que está diante de um texto narrativo, tá bom? Se não aparecer nenhum deles, então já suspeite, não estamos diante de um texto narrativo, ok? E vamos para a nossa leitura de hoje, para que a gente responda algumas questõezinhas, tá bom? Trouxe esse texto aqui para vocês, O Menino e o Padre. Vamos fazer a leitura? Acompanhem aí, tá bom? Que eu vou lendo de cá.
Um padre andava pelo sertão e certa vez, com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio então lhe atender um menino muito mirrado. Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma aguinha aqui pro padre? Água tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar, se o senhor quiser, disse o menino. Serve, vá buscar, pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre, curioso, perguntou ao menino: me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atirou a cabaça no chão e esta quebrou-se em 1000 pedaços e exclamou: moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento: agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. Olha aí, pessoal. Estamos diante de um texto que pertence ao gênero conto, não é isso? Viram aí como é uma narrativa curta, mas o fato dela ser curta não impede que a gente compreenda a história, não impede que a história seja contada ou narrada, porque ela apresenta ali os elementos essenciais para que seja um texto narrativo. Nós temos um narrador, alguém que está contando a história, tá bom? Nós temos personagens com quem a história está acontecendo, se passando, tá bom? Nós temos um espaço onde a história se passa, ok? Nós temos um enredo, que é a trama ali, todos os elementos que vocês estudaram. Viram aí? E aí é um texto que é uma história que está sendo contada, que está sendo narrada, de um padre sedento que chega até uma casa à procura ali de água para beber, e o menino, em vez de água, leva a garapa, a única coisa que tinha, né? Só que no desenrolar da história a gente vai descobrindo que a garapa não era saudável, digamos assim, né? Tinha uma barata morta dentro do pote onde tinha a garapa. E que a vasilha que o menino levou para o padre beber era uma vasilha que tinha, que a avó dele fazia xixi, gente. Olha que absurdo, né? Então, é um texto que, de certa forma, também chega a ser engraçado, tá bom? Vamos lá para as nossas questões, para ver se vocês compreenderam tudo direitinho até aqui? Preste atenção, tá? Para você responder corretamente junto comigo. Primeira questão diz o seguinte: no conto O Menino e o Padre, é possível classificar o narrador e o foco narrativo em... Dei as dicas para vocês, né? Você vai olhar lá para os pronomes e vai olhar também para os verbos. Se eles estiverem em primeira pessoa, foco narrativo em primeira pessoa, narrador, personagem. Se eles estiverem em terceira pessoa, foco narrativo em terceira pessoa, narrador, observador, certo? E aí, o texto que a gente leu? Um padre andava pelo sertão e certa vez, com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Quem é que andava pelo sertão? Ele, não é? Ele quem? O padre. Ele aí, ó, terceira pessoa, tá bom? Então já perceba que quem está contando a história não faz parte dela, tá bom? E aí, qual é a nossa alternativa correta? Narrador, personagem, foco narrativo em primeira pessoa. Até aqui tá tudo bem, né? Narrador, personagem, foco narrativo em primeira pessoa. Mas não é o que acontece na nossa história. O narrador ali não faz parte dela. Ele apenas conta algo que ele viu, que ele presenciou, que ele soube, tá bom? Mas a história não acontece com ele. Narrador, observador, foco narrativo em terceira pessoa. Isso também aqui é válido, tá? Mas é o que acontece com a nossa história? Vamos ver, né? Narrador, personagem, foco narrativo em terceira pessoa. Você já sabe que essa alternativa aqui não tem a menor chance de ser, porque o narrador, personagem, o foco narrativo é em primeira pessoa, não é em terceira, tá? Narrador, observador, foco narrativo em primeira pessoa. Essa também vocês já viram que não tem chance de acontecer, porque o narrador, observador, o foco narrativo é em terceira pessoa. Então, ficamos aí com que alternativa correta, pessoal? Muito bem, letra B, narrador, observador, com foco narrativo em terceira pessoa, certo?
Vamos adiante? A nossa segunda questão. Quanto ao espaço da narrativa, o conto O Menino e o Padre se passa onde, pessoal? Olha só, falamos em espaço da narrativa, eu estou querendo saber o local onde a história se passa. Onde é que essa história se passa? Uma cabana no sertão? Em uma casa na cidade? Em uma rua no sertão? Ou em uma igreja? Se a gente voltar lá no texto, o que a gente vai ver? Um padre andava pelo sertão. Já sei que é no sertão a história, né? E certa vez, com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém lá de dentro. Então, olha aí, onde é que a história se passa? Qual é o espaço da narrativa? Exatamente, pessoal, em uma cabana no sertão, certinho? Então, esse é o espaço da narrativa. É onde a história se passa, é onde a história acontece. Vamos para a terceira. Que fatos ocorreram no texto que fizeram com que o padre ficasse com nojo da garapa? Essa é uma questão bem simples, né? Em que você volta lá no texto, relê ele e procura ali os motivos do padre ter ficado com nojo da garapa. E aí eu sei que você já até respondeu aí, não é? Porque você prestou bastante atenção na leitura. Foram exatamente os fatos em que o menino diz que tinha uma barata morta ali dentro do pote onde estava a garapa, não é? E também o fato de o menino ter dado a garapa em uma cabaça onde a avó fazia xixi. Olha que absurdo, né? Então vamos conferir aqui para ver se está tudo certo? Foram esses trechos aqui, é só retirar lá do texto do jeito que está lá que dá certo. Ela não quer mais essa garapa porque tinha uma barata morta dentro do pote. É o primeiro fato que deixou o padre com nojo. Qual foi o segundo? O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. O segundo fato que deixa o padre com nojo, tá bom? Vamos para mais uma? Quanto aos personagens do conto O Menino e o Padre, como eles são caracterizados? Comprove sua resposta com um trecho lá do conto. Gente, os personagens, no caso dos contos, eles não são muito detalhados, tá? Até porque o texto é um texto curto, não dá pra gente apresentar muitas características. Mas nos textos narrativos, os personagens são caracterizados, mesmo que no conto seja de forma mais reduzida. Tudo no conto é mais reduzido, tá bom? É uma característica, justamente pelo fato dele ser um texto curto, tá bom? Então aqui, como é que eles são caracterizados? O menino é dito lá no texto que ele é muito mirrado e o padre é curioso, sedento e desconfiado. Quais são os trechos que me comprovam isso? Veio então lhe atender um menino muito mirrado. Olha aí. Um padre andava pelo sertão e certa vez com muita sede, sedento, não é? Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. E o outro trecho, o padre curioso perguntou ao menino. Então, esses trechos aí que foram retirados lá do conto comprovam essas características dos personagens, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!